Hoje é dia 22 de setembro de 2023, sexta-feira. Você está no canal do YouTube do professor Simvaldo. Se você gostar desta postagem, compartilhe com outros amigos, faça comentários, participe conosco. Desde já, fica nossos agradecimentos. A apresentação de hoje é sobre Seu Camilo e os Jardins de Santa Cruz. O Jardim do Cercadinho, o Jardim do Matadouro e o Jardim da Rua Felipe Cardoso. Durante o período monárquico, a Rua do Comércio, que chama-se atualmente Rua Senador Camará, era a principal artéria do bairro. Era onde se realizavam os grandes festejos, os desfiles, e onde se concentravam as principais lojas daquela época. Aqui tem um mapa, foi tirado daquele trabalho do coronel, engenheiro Conrado Jacó de Niemeyer. Veja aqui, a Rua do Comércio, que é a Rua Senador Camará atual. Aqui tem as lojas que existiam naquela época, todas elas aqui nesse localizado. E por quê? Por causa das proximidades com o Palácio Imperial. Aqui tem o Palácio Imperial de Santa Cruz e, como é um mapa de 1848, ainda não tem a Estrada de Ferro, que fica mais ou menos nesse sentido aqui. Então, pelas proximidades com o antigo Palácio Imperial de Santa Cruz e localização das mais destacadas lojas comerciais, a Rua Senador Camará, quer dizer, a antiga Rua do Comércio, foi o centro efervescente onde se realizavam as festas, desfiles dos carros alegóricos das sociedades carnavalescas e encontros de intelectuais, jornalistas e empresários políticos que se reuniam no Hotel Ramalho. Aqui o Hotel Ramalho, hoje não funciona mais o Hotel Ramalho, mas é o prédio onde funcionava o Hotel Ramalho, onde havia essas reuniões, esses encontros de políticos, encontros de intelectuais, sempre que vinham a Santa Cruz. Era o local, inclusive, onde eles ficavam hospedados. Parte do incremento do transporte ferroviário, a inauguração do Matadouro e a instalação da nova Igreja Católica de Nossa Senhora da Conceição em 1894, isso após a proclamação da República, né? Esses fatores vão contribuir para que a Rua Felipe Cardoso passe a assumir o papel de protagonista, tanto comercial como também social e cultural. Então, até década de 10, década de 20, era a Rua do Comércio. A partir daí, devido a essas observações que eu coloquei anteriormente, a Rua Felipe Cardoso passa a ter o seu protagonismo, sua importância. A partir de fotografias e cartões postais que foram veiculados sobre Santa Cruz nas décadas de 1910 até 1970, é possível perceber que a Rua Felipe Cardoso aparece pavimentada, arborizada, ajardinada e bem cuidada. Aqui tem uma foto do Augusto Malta, de 1916, mostrando a pavimentação com pedras de paralelepípedo, né? E a praça, né? A parte central bem gramada, bem cuidada. E aqui já uma foto posterior do fotógrafo Nicolau Xavier Atuba, de 1960, também mostrando como era arborizada e bem tratada a Rua Felipe Cardoso. Seu Camilo, jardineiro de Santa Cruz. Quando as citações estão relacionadas aos jardins da Rua Felipe Cardoso, o nome que sempre aparece é o do jardineiro Camilo, seu Camilo, para marcar certa reverência, respeito e até mesmo temor, quando lembrado por personagens que brincavam no centro de Santa Cruz quando crianças. Então, tem vários depoimentos sobre isso. Seu Camilo chegava bem cedo, pegava suas ferramentas e permanecia na Rua Felipe Cardoso até o anoitecer, quer chovesse ou fizesse sol. Segundo escreveu o médico José de Pinho, Dr. José de Pinho, em crônica que foi publicada em uma das edições do jornal Impressão Rural,
O jardineiro era um fiel e íntegro funcionário da Fundação Parques e Jardins da então Prefeitura do Distrito Federal e que cumpria o seu papel de zelar de forma criteriosa e rigorosa os canteiros, gramados e plantas ornamentais da parte central da Rua Felipe Cardoso. O jardineiro era extremamente cioso do cumprimento do seu dever profissional, jamais tolerando que ninguém pisasse no gramado, retirasse mudas de plantas ou praticasse qualquer ato que pudesse macular o jardim da Rua Felipe Cardoso. Aqui nós temos alguns relatos sobre o seu Camilo. Segundo esses relatos, que me foram passados pelo comerciante José Francisco Toffoli, cuja família sempre residiu no sobrado da mais do que centenária loja localizada exatamente na parte central da Rua Felipe Cardoso, muitas crianças e adolescentes peraltas, já sabendo quais seriam as reações de seu Camilo, buscavam provocar o jardineiro, pisando de propósito o gramado. Seu Camilo então não titubeava, pegava o que estivesse próximo de si, que podia ser um cabo de ancinho, vassoura, pá ou enxada, e saía e corria atrás das crianças. Quase sempre era apenas aquela provocada correria até que seu Camilo pudesse voltar ao seu trabalho em tranquilidade, sem mortos nem feridos. Um depoimento hilariante que foi narrado pelo Dr. Zamir Ciraldo Nicolau Jorge, filho do Dr. Antônio Nicolau Jorge, por intermédio da sua esposa Marli, diz respeito às crianças que insistiam em jogar futebol nos gramados zelosamente cuidados por seu Camilo. Segundo Zamir, seu Camilo, quando conseguia pegar as bolas de futebol de borracha lançadas pelas crianças, fazia questão de cortá-las com os próprios dentes na frente dos meninos assustados. Só que um dos garotos, mais peraltas que os demais, resolveu injetar urina dentro da bola, e então foi aquele alarido, corre, corre, e desespero por parte do jardineiro. Aqui tem um tronco de uma figueira da Rua Felipe Cardoso, ali nas proximidades das Casas Bahia. Essa foto foi tirada hoje, dia 22 de setembro de 2023. Dos vários depoentes, inclusive no texto da crônica do Dr. José de Pinho, anteriormente citada, apenas nos dias de carnaval, quando toda a parte central da Rua Felipe Cardoso era ocupada por foliões ou moradores que vinham assistir os desfiles dos blocos, seu Camilo dava uma trégua. Para o jardineiro era uma semana de tristeza, porque nada podia fazer contra aquela multidão de pessoas pisoteando seu imaculado gramado. Na manhã da quarta-feira de cinza, ainda desolado, voltava o seu Camilo para cuidar com amor e dedicação aos jardins da Rua Felipe Cardoso, como se tudo aquilo fosse propriedade sua. No mais profundo pensamento, escreveu José de Pinho, que seu Camilo desejava mesmo é que os jardins da Rua Felipe Cardoso continuassem sendo sempre a sala de visita do bairro, onde as pessoas pudessem se sentir bem com acolhimento privilegiado. Talvez seu Camilo já conhecesse as histórias dos outros jardins maravilhosos de Santa Cruz. Quem sabe seu Camilo já não tivesse ouvido falar do famoso Jardim do Cercadinho, que, segundo o historiador Benedito Freitas, era um dos locais preferidos para a permanência dos antigos monarcas. Segundo o historiador santacruzense, que escreveu um capítulo sobre o Jardim do Cercadinho no seu segundo volume da sua trilogia de livros sobre Santa Cruz, a ideia para a criação do horto partiu do Conde da Barca, Dom Antônio de Araújo e Azevedo, que em 1814 esteve na Fazenda Real em companhia de Dom João VI. Aqui tem um retrato do Conde da Barca, Dom Antônio de Araújo e Azevedo, que, segundo Benedito de Freitas, foi quem idealizou a criação do Jardim do Cercadinho. Por sua própria iniciativa, o Conde da Barca mandou que fossem enviadas para Santa Cruz mudas de plantas medicinais, ornamentais e também de árvores frutíferas. No Jardim do Cercadinho havia mangueiras, jaqueiras,
jabuticabeiras, jambeiros, sapotizeiros, ameixeiras, abieiros, laranjeiras e uma diversidade de plantas medicinais, de maneira que era um local bastante sombreado, acolhedor e atrativo, tanto para os membros da realeza como também para todos que visitavam Santa Cruz. O cercadinho, escreveu o historiador Benedito Freitas, foi a menina dos olhos de Dom João VI, enquanto o imperador Dom Pedro I costumava frequentar o local com seus visitantes que eram desafiados a percorrer um labirinto ali existente. Tem uma caricatura do rei Dom João VI. A escritora e pintora inglesa Maria Graham, que esteve visitando Santa Cruz nos dias 23 e 24 de agosto de 1823, no seu livro intitulado Diário de uma Viagem ao Brasil, cita o Morro do Chá, onde ficava localizado o Jardim do Cercadinho. Escreveu Maria Graham. Fui às plantações de chá, que ocupam muitos acres de um morro cheio de pedras. Sua Majestade construiu portões chineses e cabanas para corresponder aos destinos destes jardins, colocados onde estão entre os belos arbustos de ervas, cujas folhas escuras e brilhantes e flores adequadas para um canteiro não produzem efeito desagradável. Os caminhos são bordados de cada lado de laranjeiras e rosais, e as sebes são de uma linda espécie mimosa, de modo que a China de Santa Cruz é realmente um delicioso passeio. Em 1878, o Jardim do Cercadinho foi reformado pelo engenheiro Frederico Groth, com a colocação de mais 7 bancos para o público, que aumentava cada vez mais, principalmente aos domingos. Também o paisagista francês Auguste-François-Marie Glazou, quando esteve na direção dos parques e jardins da Casa Imperial, forneceu muitas variedades de plantas, introduzindo o Oiti, que produz flores brancas e frutos comestíveis, cujas amêndoas são ricas e óleos. Aqui tem um retrato do Auguste-François-Marie Glazou. Dom Pedro II no Jardim do Cercadinho. O imperador Pedro II também gostava muito de permanecer algum tempo no Jardim do Cercadinho. No texto intitulado Passeio a Santa Cruz, realizado no dia 25 de dezembro de 1860, escreveu o monarca: corri à casa, onde me perco em longa fiada de salas. Descansei um pouco e depois das 5 horas fui ao cercadinho pela Rua dos Bambus, que estão muito falhos. A horta de lado direito tem plantação de capim e do lado esquerdo, no lugar do antigo potreiro, há uma área de 40.000 a 700 braças, e bem lavradas e já verdejantes de arroz. O cercadinho tem sido descuidado, mudando-se o paiol para perto do palácio para melhor fiscalização. Os vinháticos estão calcificados, cobertos de longas cães e prestes a reduzir-se a estrume ou cinza, e o labirinto mal se percebe. Outra citação do Jardim do Cercadinho, feita pelo imperador Dom Pedro II, refere-se a uma das cartas escritas por ele para a Condessa de Barral, Dona Luísa Margarida de Barros, Portugal, lembrando alguns momentos em que os dois estiveram juntos naquele acolhedor recinto. Aqui tem uma cena daquela novela Nos Tempos do Imperador, Dom Pedro II, com a Dona Teresa Cristina, e aqui a Condessa de Barral, fazendo reverência a ele. Aqui nesta foto tem Dom Pedro II, a Condessa de Barral, Dona Teresa Cristina e a Princesa Isabel. A Condessa de Barral foi contratada pelo imperador exatamente para preparar a Princesa Isabel. Era uma preceptora, uma professora de ética, ensinava também música. Além do cercadinho, Santa Cruz teve outro majestoso jardim, que é descrito de forma apaixonante pelo jornalista, memorialista e historiador Benedito Freitas no seu livro O Matador de Santa Cruz, 100 anos a serviço de uma comunidade, edição de 1977, do próprio autor.
Após fazer referências às dimensões do Jardim do Matadouro, que tinha 39.673 metros quadrados, chegando a contar com 420 árvores frondosas, Benedito Freitas escreveu: o jardim era de fato belíssimo e digno de ser admirado, destacando-se as centenas de roseiras e as belas fontes de repuxos que lhe davam aquele encanto vivido prazerosamente por seus frequentadores, principalmente nos domingos e datas nacionais, com animadas retretas e na sua grande festa, a comemoração do Dia da Bandeira, imponente e plena de vibração cívica em todo o seu transcurso. Uma figueira da Rua das Palmeiras, uma foto que eu fiz ontem, dia 21 de setembro de 23, esta figueira fazia parte daquelas árvores que foram plantadas sob a orientação do Glaziou. O historiador santacruzense lembra que o Jardim do Matadouro foi construído sob a orientação do famoso urbanista e paisagista francês François-Marie Glaziou, que também remodelou a Quinta da Boa Vista, o Campo de Santana, o Passeio Público e outros jardins do Rio de Janeiro, inclusive em Friburgo também. Ainda segundo Benedito Freitas, o Jardim do Matadouro, de estilo inglês, sempre mereceu cuidados especiais para a sua conservação, inclusive contando com um quadro de funcionários com 15 jardineiros e trabalhadores, além do administrador, ajudante e feitor, todos responsáveis pelo delicado trato das flores, compondo nos seus amplos canteiros belos desenhos, como era usual naquela época. Aqui tem uma foto da vista da fachada principal do prédio do Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, com ainda algumas árvores, no caso aqui a palmeira, essa aqui é a única que restou, essa aqui já é uma palmeira mais recente. Foto do perfil do Ecomuseu de Santa Cruz. No processo de embelezamento do terreno do Matadouro de Santa Cruz, criou-se, sob orientação do paisagista francês François-Marie Glaziou, um grande jardim inglês de 39.673 metros quadrados, texto do Benedito Freitas, que eu acabei de ler agora, com centenas de roseiras e 420 árvores. Para cuidar desse jardim, um quadro de funcionários volumoso foi designado pela diretoria, um administrador, um ajudante, um feitor e 15 artífices, entre jardineiros e trabalhadores. A imagem é da planta do Matadouro de Cubian, M.A., levantada pelo agrimensor Cubian, sem data. Provavelmente deve ser de 1880, 1870, não por aí. Então aí que vocês observem aqui, olha, tem as casinhas das vilas de um lado e de outro, e aqui não dá para ler, mas tem uma legenda com toda a descrição. Essa planta original está no Arquivo Geral da cidade. Quem quiser consultar com mais detalhe pode entrar no site do Ecomuseu de Santa Cruz. Encerrando aqui esta apresentação, fica a nossa lembrança e homenagem ao jardineiro Seu Camilo, aos jardineiros anônimos que cuidaram do cercadinho e da área do entorno do Matadouro, bem como a todos aqueles que nos dias de hoje ainda se preocupam em manter o embelezamento das ruas e praças de Santa Cruz, principalmente os funcionários da Columbre, né? Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Professor Sivaldo, fazendo comentários e compartilhando com os amigos. Até uma próxima apresentação. Muito obrigado. Aqui tem fotos da Rua Felipe Cardoso, de Santa Cruz, na data de hoje, 22 de setembro de 2023. Observe que, dependendo do ângulo da Rua Felipe Cardoso, ainda podemos dizer que a Rua Felipe Cardoso é uma pintura, como já falamos anteriormente.